Oi, gente, tudo bem? Bom, espero que todos vocês estejam bem, estejam seguros, que todos estejam em casa, que as suas famílias estejam bem, familiares, todo mundo esteja se cuidando. Vamos lembrar de duas coisas antes de eu começar a dar uma aulinha aqui para vocês, tá? Primeiro, quarentena não é férias. Então, essa semana a gente tem produção sendo cobrada. Então, a gente precisa da ajuda, né, de vocês, das atividades de vocês, que elas sejam feitas em casa, tá? E segunda dica, em casa, fique em casa, tem que ficar em casa. Isso tudo, toda essa movimentação está sendo feita para que todos nós consigamos, né, passar por essa fase, passar por essa quarentena, por essa pandemia e todos consigamos sair saudáveis, né? Então eu desejo a todos vocês e a todos os familiares muito cuidado, muita saúde, que todo mundo se dê bem e a gente aqui, cada um, né, cada professor vai estar cuidando também da sua saúde para retornar bem para todos vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a revisão da prova bimestral, as matérias que vão ser cobradas na prova bimestral. Relembrando que nos nossos grupos, né, a gente tem o nosso grupo no Facebook, lá estão disponíveis todos os PowerPoints que serão necessários para vocês para estudarem, os PowerPoints que são dados em sala de aula e que é muito importante que vocês façam os exercícios, né, extras, propostos, de aplicação e qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, tá? Pelos meios de comunicação que já foram divulgados para vocês, tá bom? Então vamos lá. Os 4 módulos que vão cair na prova bimestral são módulo 7 da Pérsia, módulo 8 da Grécia, módulo 9 também da Grécia e módulo 10 sobre a cultura grega, tá? Todos esses módulos estão no livro 2. Então vamos relembrar alguns pontos que a gente já falou em sala de aula. Sobre a Pérsia, a região, os principais imperadores, as guerras médicas e a cultura persa. A Pérsia, então, ela fica na região do atual Irã. Ela dividia terras com os povos da Média, né? Por muito tempo foram controlados por eles, até que conseguiram sua independência com Ciro I. Ciro I vai ser o primeiro imperador da lista desses principais, né? Que vai conseguir a independência da Pérsia e vai começar a expansão desse povo. Bom, os principais imperadores que nós vamos falar então são Ciro, né, que consegue a independência, consegue conquistar a Mesopotâmia, principalmente a região da Babilônia, onde estava sendo mantido o cativeiro da Babilônia com os hebreus e é responsável pela libertação deles. Depois de Ciro, nós vamos falar sobre Cambises. Cambises vai ser o responsável pela conquista do Egito, anexando esse território à Pérsia. E, por último, a gente vai falar sobre Dário. Dário foi extremamente importante, pois Dário foi quem expandiu todo o comércio nesse território, criou sistema de correio, criou sistema de estradas reais, separou o território em sátrapas, que eram uma divisão do território para melhor organização e administração, né? Então, Dário também é responsável por dar início às guerras médicas, que justamente foi a tentativa da Pérsia em conquistar a região do continente, né? A região do ocidente, que era a Grécia, tá? Então, as guerras médicas, elas ocorrem entre persas e gregos pela disputa do Mar Egeu, tá? Sobre a cultura persa, o que a gente vai dar mais ênfase vai ser realmente a religião, né? O zoroastrismo, onde o seu principal líder reformador era Zoroastro ou Zaratustra. Ele era o responsável, né? Ele foi o responsável por toda a reforma religiosa da Pérsia, e eles tinham uma característica muito comum nas religiões atuais do Ocidente, né? Que é essa divisão de bem e mal, esse dualismo. Então eles acreditavam numa guerra entre o bem e o mal, assim como a gente pode dar o exemplo do cristianismo, que defende, né, a ideia da batalha do céu, do inferno, né? Então isso é uma influência que a gente tem na nossa religião ocidental, nas religiões ocidentais, principalmente as cristãs, né? A gente tem essa característica da religião persa. Deixando a antiguidade oriental de lado, vamos para a antiguidade então clássica,
falar sobre o início, as origens da Grécia, né, da civilização grega. E é sempre importante a gente falar que os gregos não foram um império, eles sempre foram povos, cidades independentes, a gente chama de civilização grega. E o que os unia, na verdade, eram tradições, costumes, a língua, a religião, coisas do tipo, tá? No módulo 8, a gente fala sobre o início, né, desse povoamento. Então a gente fala da Grécia continental, da Grécia insular, a gente fala dos povos iniciais, que são aqueus, eólios, jônios. Eles são os responsáveis, né, pela formação das primeiras civilizações, como a civilização minoica e a micênica. Lembrando que a minoica é a civilização cretense, ficava estabelecida na ilha de Creta e que tem como principal característica a talassocracia, que é o poder desenvolvido sobre o controle das rotas marítimas, e a lenda do Minotauro, né? Esse povo, eles ficaram destacados também pelas grandes construções, as construções monumentais. Um exemplo disso é o labirinto, né? Justamente o labirinto do Minotauro, tá? Na civilização micênica, a civilização micênica já ficava na Grécia continental, na região balcânica, tá? Então, Micenas era uma cidade que era pautada na cultura guerreira, foi formada inicialmente, né, pelos aqueus. Então, o primeiro povo a chegar nessa região foram os aqueus, e depois, com o passar do tempo, a gente tem uma unificação aí de alguns povos, como os eólios e os jônios. Uma dessas a principal marca que a gente fala desse período que eu estou tratando com vocês é que nós chamamos ela de período pré-homérico, tá? Por quê? Porque no final do período pré-homérico vai chegar um outro povo, um povo bastante guerreiro, um povo que tinha como característica formação de exército, luta, e esse povo são os dórios. Os dórios são os responsáveis por gerar a primeira diáspora grega. A diáspora grega, ela espalha todos os povos, essas civilizações que foram formadas inicialmente por toda a região continental da Grécia, tá? Então, a primeira diáspora, ela marca o fim do período pré-homérico. A partir daí, a gente fala de período homérico. E o período homérico, ele é pautado nas obras de Homero, que são as duas grandes epopeias, a Ilíada, que retrata a guerra de Troia, e a Odisseia, que retrata o retorno de Odisseu ou Ulisses ao fim da guerra de Troia para sua casa, para a ilha de Ítaca. Então, esse período homérico, nós não temos muitos registros. Na verdade, apesar de hoje nós termos esses livros, na época, esses contos, né, essas epopeias, elas foram passadas tradicionalmente pela forma oral, tá? Então, essas epopeias é quem contam o que ocorreu nesse período. Então, no período homérico, o maior destaque que a gente tem aí, historicamente, é a Guerra de Troia. Continuando a falar sobre Grécia, nós vamos ter o quê? O módulo 9, que já vai falar de dois períodos diferentes. Vai falar da Grécia arcaica, o período arcaico, e o período clássico, tá? No período arcaico e no período clássico, a gente está falando efetivamente da formação das polis, as cidades-estado, onde as principais são Atenas e Esparta. Esparta, lembrando, sempre a principal característica vai ser a educação militar, como o vídeo que a gente viu em aula, toda essa formação do espartano para o exército. E além deles terem essa educação pautada no militarismo, a grande diferença de Esparta são os escravos. Como eu disse em aula para vocês, os escravos eram do Estado, eram escravos públicos, eles não pertenciam às pessoas e por isso eles tinham uma classe especial na sociedade chamada ilotas. Eles não eram chamados de escravos, e sim de ilotas. Mas para você relembrar melhor isso, é só dar uma olhada no PowerPoint da aula, ok? Sobre a cidade-estado Atenas, né? Ainda sobre a Grécia, falando sobre Atenas, nós vamos destacar então o desenvolvimento intelectual.
Atenas tinha uma outra ideia de desenvolvimento da civilização, da sua cidade-estado. Então nós falamos mais sobre política, nós falamos mais sobre filosofia, quando nós falamos de Atenas. E Atenas a gente vai dar destaque, além desse desenvolvimento intelectual, da educação intelectual, também vamos dar destaque à democracia, que é a principal forma política que Atenas vai atingir e que teve tanta influência nas sociedades que vivemos hoje, tá? Lembrando que em Atenas a democracia era direta, nós também vimos o vídeo, diferenças de democracia direta, indireta, participativa, representativa, isso tudo foi dado em sala de aula. Então, assim, em Atenas nós vamos falar nesse período clássico, que é o destaque da democracia, nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos relembrar isso. Bom, nesse período clássico, ao fim do período clássico, é quando ocorrem as guerras médicas que nós vimos aqui na Pérsia. E, na verdade, apesar de serem polis, de serem cidades-estado independentes, nesse período as cidades-estado vão se unir contra um único inimigo, que são os persas, tá? Então, no período clássico, nós vamos ver a formação da Liga de Delos, que é a união dessas cidades-estado sob a liderança de Atenas. Os gregos vencem os persas e, por isso, Atenas, a partir da formação da Liga de Delos, começa a abusar desse poder. E isso vai desencadear a decadência grega. Por quê? Porque outras cidades-estado vão reivindicar isso. A principal rival de Atenas, Esparta, vai formar uma outra liga, a Liga do Peloponeso, dando, então, nessa decadência, início a Guerra do Peloponeso, tá? Essa guerra vai enfraquecer as cidades-estado que vão entrar em disputa pelo poder da região balcânica, acabando com não só a força que elas tinham individualmente, como também acabando com seus próprios soldados, exércitos, e isso favorecendo outros povos a dominar essa região que tinha acabado de vencer uma guerra, a guerra médica, tá? Então os gregos, eles vão entrar em decadência nesse período e vão dar o quê? A oportunidade de uma outra região, que é a Macedônia, iniciar o Império Helenístico. Alexandre, que é o principal personagem, né, a principal figura do Império Helenístico, ele vai ser o responsável por justamente conseguir o que os persas não conseguiram, conquistar a Grécia. E Alexandre não faz só isso, ele não conquista só a Grécia, ele conquista também a Pérsia. Por isso tem esse nome de helenístico. Helenístico significa, na verdade, a fusão entre Ocidente e Oriente. Então Alexandre, ele vai ser o responsável pela formação do Império Helenístico. Quando a gente fala de antiguidade clássica e a gente fala tanto oriental, desde a oriental até esse período grego, o Império Helenístico é o maior que vai existir. Para quem o Império Helenístico vai perder? Para o romano. Mas o romano a gente vai ver quando retornar nossas aulas, tá bom? Sobre a cultura grega, a gente pode dar algumas características principais, né? E de influência sobre a nossa sociedade. O antropocentrismo, onde o homem é valorizado, ele é visto como o centro do universo, a razão dele, o racionalismo, né? O uso da razão é a principal característica, ela deve ser enaltecida. O politeísmo, que vocês já conhecem vários deuses gregos, até por filmes, por quadrinhos, coisas do tipo, né? A influência também, né, a contribuição grega para a nossa sociedade na filosofia, na música, no teatro e na literatura, lembrando que isso tanto no plano físico quanto no plano metafísico, como nós vemos em sala de aula. A arquitetura e a estatutária, com o uso de mármore, o uso de colunas, cada cidade com a sua característica, cada período também com a sua influência de outros povos. E por fim, os Jogos Olímpicos, que infelizmente esse ano, né, por conta de tudo que estamos vivendo, foram suspensos, mas que foram criação dos povos gregos. Gente, é isso. Eu espero que todo mundo tenha relembrado um pouco do que a gente viu em sala de aula e eu espero vocês, assim que todos estivermos, né,
a salvo e bem para se encontrar, tá bom? Um beijo para vocês.